não entendia nada de construção, era um contador, né? E pegou um serrotinho e um martelo e foi fazendo, né, a casa. E chegou num espaço que ele é absolutamente extraordinário, né? Não tanto pela volumetria, eu diria até que a volumetria externa dele não é tão importante, mas pelo espaço interno que ele chegou, né? Porque você tem, por todas essas janelas, você tem entrada de luz, certo? Então, qualquer hora do dia, a casa tem luz abundante de qualquer região, né? E essas luzes todas, elas se concentram no meio, no espaço central da casa, né? E daí o piso do térreo para o primeiro andar é vazado por uma abertura de 5 lados também, e toda essa luz parece que se concentra e sobe na direção daquela estrela, tá? Então, é um conceito que, vamos dizer, a gente artificialmente não chega a isso, né? Provavelmente ele chegou a essa solução porque ele não era arquiteto, nem engenheiro, nem mestre de obras. Se ele fosse, ele saberia a dificuldade que é fazer um encaixe, né, que não é ortogonal, quer dizer, ter de 5 pontas e não de 2 ou de 4, né? Um número par, enfim, né? Ele saberia isso e não se meteria com isso, né? Então, realmente, esse aspecto, né, dele não ter nenhuma formação de construtor foi determinante. Quer dizer, ele não sabia que era Ele não sabia os problemas. Ele não sabia os problemas que ele ia ter, por isso ele encarou. A construção da Casa da Estrela foi uma aventura familiar. Não tinha luz, né? Então nós tínhamos candeeiros de carbureto. Carbureto é uma espécie de mistura química que dá uma luz como luz fria. Nós não tínhamos fogão ainda, porque nós viemos para cá, para essa casa, na época que ela não tinha as paredes pregadas, elas estavam só as tábuas encostadas assim. As janelas ainda eram um projeto. E Curitiba nos serviu de um inverno invejável. O material de cozinha, café, de manhã cedo virava tudo pedaço de caco de vidro, daquela que você quebrava para ver o barulho. E a mamãe costumava cozinhar num fogareiro a carvão. Assim, de tombo em tombo, os tempos passaram e a gente verificou a dedicação deles para nos assegurar a educação, tudo isso. Então, é uma experiência de vida que valeu a pena, sabe? Viver neste espaço foi uma experiência singular. Foi muito interessante do ponto de vista da experiência de vida que nós tivemos oportunidade de passar. Não só porque foi uma casa sempre muito visitada, pessoas que vinham de fora, em congressos. Eu já falei que a casa tem uma certa relação com o Esperanto e a estrela do Esperanto. E quando aconteciam as convenções, exatamente nós tínhamos a sede do outro lado da rua. Paravam 2 ou 3 ônibus de participantes, e em vez de ir para a sede, entravam aqui. Então ficava-se aqui que a gente não podia nem andar. E sempre foi uma casa assim muito movimentada, né? E sabe que o ponto central dessa casa, o significado dela como estrutura, por quê? Por que estrela? Então, isso leva você a raciocinar que o construtor da casa era muito ligado em astronomia. E em tudo isto, meu pai adorava muito essa questão da vida. E nós crescemos assim, tendo essa experiência de observar, né? E por mal ou por bem, eu acabei também me dedicando à arte. E isso teve assim uma força muito grande na minha formação. Então, muitas orações, muito boa conversa, assuntos importantes, fez dessa casa assim uma espécie de experiência única. Eu gostaria de fazer menção ao meu pai, é uma pessoa de uma qualidade moral extraordinária. E ele não só nos deu um exemplo de vida, como também fez amigos que até hoje lembram dele com a melhor recordação.
Assim que viver aqui dentro das medidas das nossas economias nos deu assim uma força muito grande, dá prazer de olhar para trás. E não se pode deixar a obra de um contador apaixonado pelo conhecimento ser destruída pelo tempo. O que seria bom é que em torno da arquitetura dessa casa fosse falado uma coisa importantíssima, que é o sentido da vida. Ela está cheia de símbolos, e quando você olha um símbolo, suscita um raciocínio todo, né? Se essa mensagem permanecesse, seria boa. Se não como madeira, pelo menos como literatura, alguma coisa que existiu em Curitiba, uma coisa dessas. E muita música. E muita música.